Oi, rapaz! Vim falar com vocês sobre um assunto que Jesus tem ministrado muito comigo ultimamente. Vou falar sobre o ministério geral e principal da igreja e de qualquer cristão, de qualquer filho de Deus. Porque eu tenho percebido que tem muita gente desesperada, porque a gente tem falado muito sobre os ministérios específicos que Paulo cita em Efésios 4, e tem muita gente desesperada porque não consegue se encontrar em nenhum, e quanto mais tenta, mais difícil parece. Mas eu acredito que as pessoas que têm mais dificuldade é porque ainda não entenderam o seu chamado principal de cristão, de filho de Deus. E eu vou falar sobre reconciliação, justiça e paz para poder embasar esse ministério principal. Vou começar lendo Tiago 3,18, vou ler na versão NVT, que é um pouquinho mais simples. Tiago fala assim: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago está falando que quem semeia paz colhe justiça. Para entender o que Tiago está falando, a gente precisa entender o que é paz e o que é a justiça do tipo de Deus. A paz de Deus é harmonia. E não é só a nossa harmonia com Ele, mas é a nossa harmonia conosco e a nossa harmonia com todas as outras pessoas. Porque quando Jesus foi para a cruz, a obra consumada da cruz foi para nos resgatar e nos levar de volta para o estado original, o estado do Éden, o estado que Adão perdeu quando pecou. E esse estado é um estado de harmonia nossa com Deus, nossa conosco e com as outras pessoas. E a justiça do tipo de Deus não é a justiça do tipo do homem que pede por retribuição, quem fez tem que pagar. É a justiça que pede por reconciliação, a justiça que Jesus manifestou na cruz, quando ele assumiu a culpa em nosso lugar. Então, quando o Tiago está falando que quem semeia paz colhe justiça, ele está falando que quem semeia harmonia colhe reconciliação. Foi o que Jesus fez na cruz, ele semeou harmonia e colheu a nossa reconciliação com o Pai. Paulo fala em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que quando Jesus estava na cruz, Deus estava nele, com ele, reconciliando o mundo inteiro através de Jesus consigo mesmo. Ele colocou a palavra da reconciliação em nós e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, então, é o ministério de cada cristão, de cada filho de Deus, independente de chamado ministerial específico, apostólico, evangelístico, seja qual for. O ministério da igreja e de cada membro do corpo de Cristo é anunciar a reconciliação de Deus. E a reconciliação de Deus é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus clama por reconciliação. E a justiça é colhida quando é semeada a paz. E Paulo fala em Romanos 10,15 que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Quem anuncia o evangelho da paz está semeando paz, colhe justiça e o resultado disso é a reconciliação. Então, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou para as pessoas que estão com dificuldade de se encaixar em um dos ministérios é observar se você já entendeu que o seu ministério principal, independente de chamado específico, é anunciar a reconciliação das pessoas com Deus, com elas mesmas e com as outras pessoas. Seja num chamado pastoral, evangelístico, de mestre, apostólico ou de profeta, o que você vai fazer com as pessoas, o que você vai fazer por elas, é mostrar para elas a justiça do tipo de Deus, anunciando a paz, anunciando a reconciliação. Então, para um pouco e observe a sua vida, observe o que você tem feito, o seu serviço para Deus, se ele está anunciando, se o seu serviço ele está anunciando a reconciliação e a paz. Se ele não tiver, pede ajuda do Espírito Santo que ele vai te ajudar. E se ele tiver, continua nesse caminho que quando você menos esperar, você vai se encontrar em um chamado específico.